A igreja de Nossa Senhora do Carmo fica localizada no centro histórico de Belém. Ela foi a primeira igreja da capital paraense e a primeira da Amazônia. Sua construção teve início em 1626, quando a Ordem dos Carmelitas se estabeleceu no Pará. O local onde foi construída existia uma fazenda de nome Santa Teresa de Monte Alegre, que pertencia a Bento Manuel Parente, o qual fez a doação do terreno à Ordem dos Carmelitas para a construção da igreja, como detalha o cientista da religião, o Alisson Dias. Ela é fundada em 1626, ou seja, 10 anos após a fundação da cidade de Belém, e ela é fundada pela Ordem dos Carmelitas Calçados, que se estabeleceram no Pará vindos do Maranhão, com o objetivo de catequizar ou de auxiliar no processo catequético dos ameríndios e dos soldados, dos filhos dos soldados que já estavam aqui na capital. E aí eles se estabelecem na capela, na primeira capela que eles também vão construir de taipa, em 31 de maio de 1627. E eles se instalam, e esse terreno ele ficava localizado no chamada Área Norte, que é a atual Siqueira Mendes. E esse terreno ele é doado pelo capitão do ano, que é o Bento Maciel Parente. A primeira construção da igreja foi interrompida em 2 de julho de 1696, por interdição do bispo, já que lá estava sepultado um excomungado. Os carmelitas precisaram recorrer ao juízo da coroa de Portugal, obtendo decisão favorável somente em 21 de abril de 1700. Depois do impasse, as obras continuaram sendo concluídas em 1721. A Igreja do Carmo já foi sede da Assembleia Legislativa do Pará, esconderijo militar durante a cabanagem e até cemitério durante um longo período, como explica o Alisson Dias. Há uma característica da Igreja do Carmo que não é muito perceptível, mas nesse período a Igreja Católica ela tinha o hábito de enterrar pessoas dentro das igrejas. Então, quando você anda pela Igreja do Carmo, se você prestar atenção, há algumas cruzes no chão, algumas pretas e vermelhas, que demarcam corpos que foram enterrados ali naquele terreno, ainda que não se saiba quem sejam essas pessoas. Provavelmente foram burgueses e religiosos da época. Até porque logo depois a gente vai ter a construção de criptas, a construção de cemitérios e a retirada, portanto, desse hábito, a transferência do hábito de enterrar nas igrejas para enterrar em cemitérios e criptas. Em meados do século XVIII, o padre carmelitano Antônio de Azevedo viajou para Lisboa e encomendou uma fachada de pedra para a igreja. A nova fachada começou a ser instalada em 24 de julho de 1750, sendo finalizada apenas em 1756. Além de se tornar a única igreja da capital com uma fachada de pedras, ela se tornou a casa do primeiro bispo, como explica o vigário-geral da Arquidiocese de Belém e responsável pelo patrimônio histórico e cultural da Arquidiocese, Monsenhor Ronaldo de Souza Menezes. A Igreja do Carmo já teve uma história brilhante, serviu de Catedral de Belém, foi um lugar onde morou o primeiro bispo quando veio para a cidade, foi o lugar privilegiado da educação, porque ali os padres antigos tinham uma educação formal invejável para aquele tempo. O Carmo domina aquela área da Cidade Velha, domina pela sua arquitetura, domina pela projeção que teve na educação, domina pela expressão da fé que constituiu os habitantes de Belém naquele tempo e, muito mais ainda, domina como uma obra majestosa num lugar que parecia não ter grande importância à época. A igreja serviu de abrigo por alguns anos dos irmãos maristas, que chegam na Amazônia por volta do ano de 1903 a 1914, sendo responsável pela futura fundação do Colégio Marista, que fica localizado na Avenida Nazaré, mas tudo teve início na Igreja do Carmo, como explica o Alisson Dias. Há uma coisa interessante também ao que refere-se à Igreja do Carmo. A Igreja do Carmo ela foi sede dos maristas, dos irmãos maristas, quando eles chegam na Amazônia.
por volta do ano de 1903 a 1914. Então, o primeiro colégio marista, na verdade, ele não começa ali na Nazaré, como se está acostumado, né? Ele começa, na verdade, na Igreja do Carmo, porque os primeiros irmãos, eles vêm refugiados da França, se alojam no Colégio do Carmo, e aí somente depois, lá por volta de 1930, é que é construído o atual prédio do Colégio Marista, e aí os irmãos devolvem a direção Colégio do Carmo, Igreja do Carmo. Atualmente, a igreja está sob a responsabilidade da comunidade Sementes do Verbo. O prédio da escola que funcionava no local foi transformado em uma casa de missão da comunidade e é destinada em acolher e promover retiros, além de realizar a escola do ano sabático. Rica em detalhes, a construção atual existe desde o século XVIII, tendo em sua história participação do arquiteto Antônio Lande. Foi restaurada em 2015 por iniciativa da Arquidiocese de Belém, em parceria com a Vale e apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e é tombada desde o ano de 1941. De Belém, Andrei Santos.